Boa tarde. Regis, está no ar? Muito bom. Estamos sim, professor. Pode começar. Boa tarde a todos e a todas. Nós queríamos saudar os nossos internautas, né? Também os alunos, os professores que estão aqui, o professor José Roberto Afonso, o professor Márcio Ferreira Verde. Agradecer a todos pela participação, tanto no projeto Cesta do Saber, da Secretaria da Fazenda de Alagoas, como também no projeto Espaço Aberto do Instituto Brasileiro de Direito Público. É uma oportunidade muito grande esta, estamos com dois especialistas com experiência internacional que estão nos possibilitando, né, este conhecimento. Agradecer aí ao professor Renan, que organizou, juntamente com a Secretaria da Fazenda de Alagoas, o secretário Jorge Santoro e a colega Renata. Hoje teremos a oportunidade de participar de aulas desses professores. Então, o professor José Roberto Afonso, graduado em Ciências Econômicas, mestre em Economia, também doutor em Desenvolvimento Econômico, com o curso de doutorado também, está em curso o pós-doutorado na Universidade de Lisboa e é consultor e professor, como todos os senhores sabem. O professor Márcio Ferreira Verde, economista também, auditor fiscal da Receita Federal, aposentado. Ele atuou por 30 anos entre a Receita Federal e o Ministério do Planejamento. Foi coordenador geral de política tributária da Receita Federal e há alguns anos o secretário executivo do Centro Interamericano de Administrações Tributárias. A dinâmica desta aula será por um tempo aproximado de 20 minutos, cada professor. Nós vamos iniciar pelo professor José Roberto Afonso e já registramos que, em determinado momento do debate, o professor José Roberto Afonso está com outro compromisso que ele não conseguiu adiar. Então, em algum momento, ele terá que se retirar da sala. Peço a compreensão de todos. O professor Márcio Verde estará até o final do debate. As perguntas devem ser feitas por escrito, através do chat, e nós teremos na retaguarda, com a equipe do IBT, do Instituto Brasileiro de Direito Público, terá uma triagem e nós vamos passando para respectivos professores. Uma boa tarde a todos. Nós vamos passar a palavra imediatamente para o professor e nosso amigo José Roberto Afonso. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, em particular, a Secretaria de Fazenda de Alagoas e todos os outros colegas, né, das fazendas estaduais que estão acompanhando. O pessoal do IDP, acho que eu nem agradeço, porque já deve estar cansado da gente. Aliás, um parênteses, Márcio, Eudaldo, para vocês terem uma ideia, o IDP já passou de 220 eventos desde a Covid, entre webinar, aulas e várias outras. Eu até acho que eu fiz o primeiro dos eventos com a conversa com o professor Paulo Gonet, do Ministério Público. E eu acho que isso é uma contribuição importante, né, do IDP, como, aliás, de resto, acho que nunca se trabalhou tanto. Bom, queria cumprimentar meu colega Márcio Verde, que a gente já se encontra, antes era pessoalmente, agora virtualmente, e dizer que, na verdade, o professor Eudaldo aqui não tem que só moderar, ele também tem que falar, porque ele tem muito a dizer, temos muito a aprender com ele, né? E espero que ele possa também participar dos debates. Bom, eu fiz a exposição, vou abrir aqui rápida, mas para nos ajudar a nortear, né? Como todo bom economista, a gente adora PowerPoint, mas a gente escreve também artigo, trabalho, livros, não só PowerPoint. Inclusive sobre livros, e exatamente o tema nosso aqui de hoje, queria abrir comentando o nosso Tributação 4.0, que foi um livro que a gente teve a honra de organizar no IDP, com dezenas de autores, e inclusive
Dr. Márcio Verdi aqui presente, que escreveu um artigo abordando a administração tributária diante desse painel. Eu só estou comentando a questão, né, do livro da abertura para chegar e dizer o seguinte: antes da Covid, a gente já estava pensando que a forma como se cobram os impostos iriam mudar radicalmente. Na verdade, a Covid nos traz um novo normal, né? Primeiro, como eu estava citando, né? Antes eu podia encontrar o Márcio, o Eudaldo, em conferências aqui em Lisboa, que a gente trabalhava, depois podia tomar um vinho, né? Comer um bacalhau, e agora a gente só tem que fazer aqui pela internet. Essa é uma situação, não é só excepcional, vai ser uma nova situação, né? É uma mudança radical. Isso significa, por exemplo, menos viagens, menos hotel, né? Então, esse é o tipo de imposto que vai mudar. Nós temos uma sociedade muito baseada, né, em automóvel, em combustível, é outra mudança radical que se vem pela frente. E mesmo quando se tributa algo que era novo, como telecomunicações, né, telefonia, vocês vejam, boa parte de vocês aqui estão aqui conversando agora e tudo bem, todo mundo paga aí uma banda, né, de serviço de dados na internet, mas isso não é nada perto dos custos que se tinham antes para poder fazer um telefonema interurbano e internacional, como era esse nosso caso aqui. Então, temos um novo normal e temos que e debates como esse são importantes. Aliás, Márcio e Eudaldo, não sei se vocês estavam no último debate que a gente fez no lançamento do livro, mas o nosso colega professor Marcos Sintra tinha feito uma reclamação do livro, porque ele falou assim, não, mas o livro está cheio de perguntas e vocês não têm uma resposta. Bom, ele tem uma resposta única, mas eu até falei para o professor Marcos, assim, na verdade, humildemente, eu não sei direito. A única certeza que a gente tem é que o sistema tributário do presente não vai servir no futuro. Agora, exatamente para onde que se vai, nós temos mais interrogações, lógico. Né? É um pouco até mais fácil saber o que vai mudar, o que vai perder relevância, do que acertar exatamente a mão. Mas o objetivo é esse. Né? Acho que tanto no livro quanto em debates como esse aqui é fazer perguntas, né? Suscitar pensamento e reclamação, pensamentos e reflexões. E acho que isso se torna ainda mais importante, porque num momento como esse, só fazendo um nexo, né, com a situação atual que a gente vive, não só mudou a forma como a gente está se reunindo, como também a forma como se arrecada impostos, pela razão muito simples. Você tem uma crise econômica sem preço, você juntava problemas estruturais com uma questão conjuntural. Então, até uma crise econômica sem precedentes. Esta estimativa que eu tinha feito, aliás, há 3 meses atrás, eu acho que provavelmente, se não conseguir mudar, a queda vai ser maior ainda. No caso brasileiro, ele estava esperando aqui uma queda na casa de 2 pontos percentual do PIB. E a razão é muito simples, a arrecadação tributária brasileira está muito baseada, você já, boa parte dos presentes aqui, já deve ter estudado, o Brasil, ao contrário dos países mais ricos, da OCDE, ele tributa muito bens e serviços, né? Ou seja, tributar o faturamento, o valor adicionado, o faturamento, as vendas, a produção. Isso é bom no momento que é excelente quando a economia está crescendo e vira uma tragédia quando a economia entra em depressão, como é hoje, né? A arrecadação de bens e serviços tende a cair mais, até do que, por incrível que pareça, mais do que a arrecadação de salários ou do que a declaração de renda. Aliás, se vocês forem olhar uma coisa surpreendente no Brasil, não sei agora mais, que saiu ontem, né? Não deu tempo de olhar, mas em abril a arrecadação federal caiu 30% e o imposto de renda retido na fonte sobre trabalho cresceu. Cresceu porque ele depende muito de alguns setores que vinham e que não demitiram e estavam dando aumento de salário, e outros que a própria demissão em si acaba gerando aumento de recolhimento de impostos. Mas
O ponto a destacar é que essa queda da carga tributária vai ter um impacto mais forte sobre estados e municípios do que tanto na União, porque estados dependem muito do ICMS e municípios dependem muito do ISS. As bases de cálculo, né, desses impostos tendem a sofrer mais do que a federal. Na verdade, essa discussão aqui é uma discussão algo masoquista, né, que todo mundo está perdendo. O que a gente está aqui discutindo é quem vai perder mais do que o outro. Eu acho que eu só estou fazendo esse gancho para dizer assim, isso suscita a necessidade de a gente rediscutir a nossa tributação e em vários aspectos. Eu queria destacar uma coisa que se fala pouco, né, agora, é a questão da própria contribuição previdenciária, que é deixada de lado, como se isso não fosse parte do nosso sistema tributário. Eu até agora estava aqui conversando com o Márcio e com o Codaldo, a própria discussão de imposto de renda no Brasil tem que passar pela discussão previdenciária. Por quê? Porque boa parte dos trabalhadores do setor privado de renda alta, por conta até das elevadas contribuições previdenciárias que a gente tem no Brasil, deixaram de ser, né, seletistas e viraram empresas, autônomos, microempreendedor individual ou empresas. E tem que se tomar muito cuidado, inclusive quando se faz essas comparações. Olha, vamos ver o salário dos advogados do setor público quanto do setor privado. Os advogados do setor público ganham muito mais do que o setor privado. Bem, advogado do setor privado que ganha salário, quem trabalha, geralmente é quem trabalha em empresa estatal ou empresa multinacional, porque se ele trabalhar ou é um advogado júnior de um escritório, né, de advocacia, mas se ele trabalha num escritório, né, de advocacia com uma posição maior, ele é sócio, ele não é assalariado e, portanto, ele não recebe salário, ele recebe... Isso vale para advogado, vale para engenheiro, vale para economista, na verdade, vale para tudo. O que a gente tem no Brasil, que é isso, o comentário aqui nesse slide é muito rápido, é que simplesmente sumiu. Vamos pegar só esse número aqui, quer dizer, em 1988, quando se promulgou a atual Constituição, 31% dos contribuintes da Previdência Social ganhavam mais de 10 salários mínimos. Em 2017, esse número caiu para 2,4%, essa proporção caiu para 2,4%. Se a gente chegar para 2020, esses dados, que o PS ainda não publicou, talvez caia ainda mais um pouco. Quando eu olho a variação, mesmo numa época que aumentou muito o emprego, está aumentando o emprego de quem ganha abaixo de 7 salários mínimos e caindo de quem ganha acima. Não é só que está caindo o emprego, é que este emprego virou trabalho. Trabalho não é mais sinônimo de emprego. E muito disso passa pela pessoa jurídica. Estas discussões vão se... tanto assim que quando a gente chegou antes, né, de estourar a Covid, a gente via que uma parcela importante dos trabalhadores brasileiros, trabalhadores que tinham ocupação, eles já era majoritário, não tinham não tinham carteira assinada ou não eram servidores públicos. É lógico que este gráfico, se for feito hoje, vai ser alterado porque boa parte dessa fatia aqui, né, dos 52%, perderam o seu trabalho, perderam a sua renda. E, ao contrário, aqui também houve, óbvio, perda de emprego, mas não na mesma proporção. Eu só estou fazendo esse parênteses para dizer assim, a discussão de como se tributa o trabalho, a discussão envolve também a discussão de como se tributa a renda. Como sair dessa crise? Só fazer uma provocação e depois a gente volta a conversar. A gente tem que tomar muito cuidado com os debates ou as decisões que a gente vai tomar agora, porque, acima de tudo, o que é mais urgente é retomar a economia, né? E eu, pessoalmente, acho, inclusive, que não vai haver uma recuperação. Eu não vou voltar ao que era antes. Recuperar, eu não vou recuperar. Eu tenho que reconstruir. E reconstruir passa, sobretudo, por investimento público ou privado. Então, a coisa mais importante que eu acho que tem para o Brasil, para as economias emergentes, é evitar tomar decisões que signifiquem taxar o investimento, taxar o capital, taxar o desenvolvimento.
neste momento de saída da crise. Para os países já desenvolvidos, esta discussão, esta preocupação é menos relevante, porque ele já tem estoque de capital, ele já tem, né, uma estrutura montada. Eu só estou dizendo isso que eu vejo assim, a gente tem que vejo com muita preocupação o debate no Brasil de reforma tributária misturado com o debate, né, de crise e de pandemia. Certamente é relevante, nós precisamos de um novo sistema tributário, principalmente pelas mudanças estruturais. Agora, tem que tomar cuidado para não misturar isso com o conjuntural e acabar retardando ou prejudicando a retomada da economia. Mundo afora, e aí o Márcio está aqui, neste momento, o que se discute em tributação é como reduzir imposto para atenuar o impacto, sobretudo em questões de microempresa. As únicas discussões que tem no mundo de aumento de carga tributária que a gente tem visto, até estava aqui pegando os Estados Unidos, é a discussão sobre jogo eletrônico, né? Apostas, que cresceu, né? As pessoas ficam nervosas, ficam ansiosas, e a discussão sobre o marihuana tax. Né? De novo, né? As pessoas ficam mais ansiosas, estão, né, presas em casa e no caso da maconha recreativa, alguns estados, e aqui na Europa também, nos Estados Unidos, estão aproveitando para discutir aumentos de impostos. Então, isso é sobre supérfluos. Né? Não, tem que tomar muito cuidado de não misturar esta discussão com a discussão tributária. Eu acho que a discussão tributária tem que ter lógico, pode ajudar. Quer dizer, eu diria assim, no imediato, o mais importante é não atrapalhar. Eu não acho que não tem saída pelo tributário. Aliás, um parêntese à parte que eu esqueci de dizer aqui, se vocês vão olhar, lerem, acho que ninguém melhor retratou essa situação que ele está vivendo do que o Keynes, né? O economista John Maynard Keynes, e ele até dizia assim, no meio da depressão, né, como está se vivendo, contrate um trabalhador para cavar buraco de manhã e outro de tarde para tapar o buraco. Depois ele tinha uma outra versão que ele dizia, olha, para enterrar a garrafa e o outro para desenterrar a garrafa. Agora, o que ele queria, na verdade, era aumentar a dívida pública para dar saída ao setor privado. Inclusive, ele diz assim, não adianta contratar o trabalhador contra aumento de impostos, porque se eu aumentar imposto nesse momento, eu reduzo a renda disponível e reduzo a demanda. E o que ele queria era justamente o contrário, aumentar a demanda, aumentar a capacidade. O que o governo precisa fazer nessa hora é comprar bens e serviços para movimentar a economia que está parada pela menor disposição de renda da população. Então, imposto não é para crise, né? Ou para uma crise como essa, que é de depressão. Isso, opinião pessoal minha. Agora, acho que lá de pé de momentos como esse, a gente começar a discutir o futuro. Né? E eu acho que tem o tema aqui que está proposto, tem essa discussão, né, do imposto digital. Eu não vou entrar aqui em detalhes, acho que o Márcio vai poder cobrir, e também o Eudado vão tratar desse assunto. Os próprios estados, no caso brasileiro, tem visto notícias, estão se interessando por esse assunto. Já tem propostas tramitando no Congresso, no caso até de criar uma CID. Embora, se vocês forem ver, boa parte, só um parênteses à parte aqui, boa parte dos chamados impostos digitais que estão sendo aplicados aqui na Europa é quase que uma COFINS, né? Um PIS sobre setor, sobre empresas de tecnologia e com alto faturamento. Quase tudo é turnover tax, né? É imposto sobre faturamento, porque você não consegue pegar o lucro direito, né? Esse pessoal não consegue tributar direito o capital. Essa é uma discussão que não é apenas uma discussão tributária ou econômica, na verdade é uma briga política e gigantesca, mundial, inclusive, sobretudo, porque boa parte das empresas desses setores aí, de serviços digitais, são as grandes empresas dos Estados Unidos, ainda que não necessariamente estejam sediadas nos Estados Unidos.
E isso, eu vou até pular aqui, remete a uma discussão muito importante para a gente, e que eu tenho batido muito na tecla. A gente tem que discutir mais como que você consegue identificar e mapear essa nova economia que está presente no dia a dia. Na forma como a gente, primeiro, como a gente está fazendo essa própria, né, conferência aqui, como que você pode assistir a conferência depois, né, que ela é gravada, fica disponível, como se vê filme, como se escuta música, como se trabalha, como se transporta. Quer dizer, o mundo mudou, né? Há apenas meio século atrás não, 30 anos atrás, você pegava as maiores empresas, perdão, século atrás, a maior empresa dos Estados, a empresa mais importante dos Estados Unidos era a siderúrgica, né? E em seguida você via várias empresas de petróleo e assim por diante, ou seja, empresas que vendiam mercadorias. E se você pega hoje a lista das maiores empresas dos Estados Unidos, poucas produzem mercadorias, né? A maior parte produz serviço ou agrega bens. E certamente, e aí que vem o componente, vão crescer mais ainda nessa crise. Algumas novas, né? Mas, sobretudo, as velhas que tinham vão sair da crise maiores até do que tinham antes. Tudo vai mudar. Aliás, não sei se o Márcio está acompanhando, mas certamente o Daldo, né? Uma das coisas que vai mudar, que todo mundo... As mudanças que estão... o que eu ia falar assim, o Brasil tem uma coisa sui generis, né? Esses dias uma pancadaria, né, do sistema financeiro entre um banco e uma corretora que, por acaso, inclusive o banco é sócio, mas é um grande sócio dessa corretora. E o que está por trás disso, na verdade, não é apenas uma discussão comercial entre, né, duas empresas. É que as mudanças que estão ocorrendo no sistema financeiro, como no setor de serviços como todo, são mais profundas e revolucionárias do que as mudanças na indústria. A ideia de que robô, a indústria já está automatizada há muito tempo. Você pode pôr um robô mais moderno do que a máquina que já tinha antes. Aonde que a coisa muda radicalmente é no setor de serviço, né? A gente está provavelmente todos que estão ouvindo, participando aqui dessa conferência, não entraram dentro de uma agência bancária nos últimos 3, 4 meses. E não vão voltar à agência bancária tão cedo. Isso não é só simbólico, isso significa uma mudança radical. Então, a gente tem que repensar isso tudo. E um ingrediente, sim, que é o maior dos desafios, é que a gente costuma dizer assim, eu tenho dito, esses grandes negócios digitais nasceram e cresceram à custa de pagar pouco imposto ou nenhum imposto. Um exemplo aqui mais emblemático, que é à direita, é da Amazon contra as livrarias tradicionais, quer dizer, o cálculo aí de qual é a alíquota média paga pela Amazon contra a alíquota paga pelas livrarias físicas. Isso é porque eles não fizeram a conta no Brasil, que de repente tem empresa aqui recebendo da benefício da guerra fiscal, né? A conta seria mais ainda. Quer dizer, regra geral, o negócio digital paga menos imposto do que o tradicional. E este é o desafio terrível que a gente tem pela frente, porque o que mais cresce é o digital e como que você consegue tributar ele. O digital é muito bom para tornar a administração tributária mais moderna, mais eficiente, mais eficaz, mas esse mesmo serviço digital corrói a base, né, de cálculo. Bom, mundo afora, eu vou pular aqui uns slides, depois o pessoal estão discutindo N alternativas de criar impostos digitais, embora parte deles passa pelo próprio IVA, que já, em alguns casos, consegue alcançar, e vários países, sobretudo a Europa, o que está se discutindo ou até se adotando é criar um novo imposto por cima do IVA. E eu queria aqui concluir, para passar a palavra ao Márcio, que certamente vai entrar mais em detalhes. Eu estou querendo fazer aqui um sobrevoo, um voo geral, para dizer assim,
Quer dizer, os nossos impostos começam a ficar arcaicos. É curioso, assim, o que torna a administração tributária moderna é o que corrói a capacidade dos próprios administradores de fazerem política tributária. Nós temos que, não é só política tributária, as instituições tributárias. Quer dizer, o sistema tributário moderno está baseado em tributação de bens e serviços, da folha salarial e do lucro, né? Do imposto de renda. Quer dizer, bens e mercadorias perdem espaço para serviços e você tem uma gama cada vez maior de negócios que nem serviços são, né? Que são digitais, que estão nas nuvens. O desemprego, seja o desemprego estrutural decorrente da automação, seja a opção crescente, ou era pelo menos, de trabalhadores mais jovens pelo trabalho independente, o resultado é que você tem uma parcela crescente dos trabalhadores que não recebem salário, né? Ou, quando tem emprego, quando tem trabalho, o trabalho não é emprego e significa menos contribuição para a Previdência Social, menos retenção de imposto de renda na fonte. E, no caso do imposto de renda das pessoas jurídicas, a dificuldade de você taxar os negócios que estão nas nuvens e podem estar em qualquer ponto do planeta. Aliás, do jeito que a gente vai, daqui a pouco vão colocar até na Lua, né? A morada fiscal, a sede, né, de empresa. Então, não é fácil lidar com essa nova situação e por isso que a gente precisa debater muito. Nós estamos num momento de ruptura, e aqui eu encerro mesmo, que para deixar emblemático com vocês as mudanças, a gente tem que lembrar aqui à esquerda, aliás, essa imagem eu tirei do site da Receita Federal. Os primórdios da administração fazendária brasileira, na época do Império, o Brasil cobrava imposto sobre a propriedade e o tráfico de escravos, que é algo impensável, obviamente, na economia de hoje, mas era condizente com aquela realidade, né, daquela época. A sociedade desigual, aliás, eu até acho assim, quando acusam o nosso sistema tributário desigual, eu acho que ele é desigual, mas ele é um reflexo da sociedade. O sistema tributário é um espelho. Ele não é ele que pauta, ele é pautado, né? E a gente está num momento desse de ruptura. Tinha até aqui uma capa do The Economist, já de 2 anos atrás, onde que ele dizia que, né, os tributos velhos estavam roubando a economia nova, está impedindo de crescer. Quer dizer, o desafio todo é como você consegue conviver com esta nova economia, que não é uma economia muito amigável na hora de pagar impostos. Então, nós temos que repensar e repensar tudo, né? E acho que debates como esse aqui são muito importantes e me coloco aqui à disposição. Eu vou conseguir seguir aqui um pedaço, depois eu vou sair. De qualquer forma, a gente sempre está se cruzando. Muito obrigado. Obrigado, professor José Roberto Afonso. Nós agradecemos sua brilhante explanação. Eu gostaria, professor, que, como o senhor pode ser que tenha que se retirar antes do meu amigo Márcio Verde concluir a sua palestra, eu não sei qual vai ser esse tempo, eu gostaria de saber se o secretário George Santoro, que está aí presente entre os nossos 43 participantes, juntamente com outros colegas, mas eu gostaria de saber se ele tem alguma colocação, alguma pergunta que ele escreva aí para que a gente possa transmitir, né? E agradecer mais uma vez ao secretário George Santoro, que tem criado inúmeros momentos de compartilhar conhecimento, não só para a Secretaria da Fazenda de Alagoas, mas para outros estados e até países, por meio de inúmeros eventos. Como o secretário George não me escreveu... Eduardo, nem sempre funciona aqui. Às vezes escrever é melhor, mas não se preocupa não. Depois a gente conversa aí com o Jorge. Então, eu vou passar a palavra ao secretário executivo do Centro Interamericano de Administração Tributária, cujo currículo eu já falei ao início, para que tenha a palavra sobre o tema. Por favor, doutor Márcio Verde. Eu
Estimado amigo Eudaldo, me confirma, por favor, se vocês estão, né? Sim. Primeiro, é uma alegria estar aqui com o Zé Roberto, querido amigo. É um orgulho ver o trabalho que o Zé Roberto lidera, de provocar, num altíssimo nível técnico, a discussão sobre o papel da retomada do governo na retomada do crescimento, trazendo questões fundamentais como uso de reservas, emissão de dinheiro, a compra de securitização de título privado. Eu acho que a gente tem a sorte de ter um brasileiro tão ativo nessa discussão fiscal como o Zé Roberto, a quem eu tenho um carinho muito grande e uma alegria de desfrutar da amizade dele, viu, Zé? Parabéns aí pelo teu trabalho. Eu queria agradecer ao secretário Jorge Santoro, felicitar por essa sexta-feira de discussão. Espero, secretário, que possa vir também eu ter um outro convite, alguns temas até que onde sejam mais fáceis para mim, porque eu também, como disse o Zé, da economia digital também estou aprendendo. Todos estamos, né? E eu queria agradecer também, para mim é uma alegria ver entre os participantes um amigo querido como Mauro Bogeia, o Luiz Dias, o nosso querido José Eduardo, lá da Cefaz, de São Paulo, a Antoniette Musilek, da Agência da Espanha. Fiquei muito feliz de ver a lista dos participantes, né? Eu fiz um PowerPoint aqui. Na verdade, eu não fiz. Eu pedi à minha equipe que me preparasse um PowerPoint. Então, esse PowerPoint é mais para o brilhantismo do Raul Zambrano, que é um doutor no tema, do que para mim, que também me considero um aluno. Mas eu pedi a ele que eu queria um PowerPoint que servisse aos alunos do curso. Então, eu vou seguir, vou passar rápido alguns, espero me concentrar mais nos últimos slides, Eudaldo, que é mais vinculado até uma continuação da apresentação do Zé Roberto dos desafios, né? Aos que não conhecem o CIAT, eu queria deixar um convite para que visitem o nosso sítio web. O Centro Interamericano de Administrações Tributárias foi criado em 67 com 17 países. Hoje ele tem 42 países e 4 continentes, 4 países africanos, 5 europeus, a Índia representando a Ásia. Embora a gente tenha relações intensas com Filipinas, Indonésia, Malásia, Vietnã, China, a gente atua muito com o grupo da Índia, mas temos a Índia, um membro muito ativo. E o que existe o CIAT? O CIAT, se ele tivesse que resumir em uma frase, reduzir gaps, diferenças. É que, às vezes, você está aí no Brasil, fatura eletrônica, declaração pela internet, pago pela internet, sistema de votação eletrônico. Quando você esquece que o Suriname é um país vizinho, a Guiana é um país vizinho. Quando você vai lá na Guiana e vê uma administração tributária lutando para instituir um cadastro, você para e diz, nós temos que trabalhar para reduzir essas diferenças. A América Latina tem evoluído muito no que é diminuir, acotar em espanhol, reduzir esse gap de conhecimento. Esse é o nosso trabalho. A gente faz isso publicando estudos, normalmente feito em grupos, fazendo assistência técnica. O ano passado, o CIAT fez mais de 400 semanas de assistência técnica sem custo aos países, fora as assistências técnicas de projetos, as quais são financiadas ou por organismos internacionais ou por recursos próprios dos países. E estamos treinando. Veja, o CIAT não é uma escola, mas o ano passado tivemos 600 alunos de 15 países. Por quê? Porque é muito difícil os países pequenos manterem uma escola tributária. Quem tem 500 empregados numa administração tributária não tem capacidade de ter, não tem tamanho para uma escola tributária, né? Então, a gente vem atuando em capacitação, estudos, assistência técnica e cooperação. No tema da economia digital, aqui é um resumo do que eu vou falar, os modelos de negócio, internet das coisas. Eu quero concentrar mais nos aspectos fiscais a destacar, tá bem?
nos desafios das administrações tributárias, nos avanços que a gente conseguiu. Economia digital, esse é um slide desnecessário, porque todos sabem, todos temos, na média, 27 aplicativos num telefone móvel. Ninguém hoje sabe viver, pode viver sem carro, mas sem pensar no próximo iPad, celular, telefone, ninguém, é a nossa meta, né? Trocar de computador, portátil. E o Zé Roberto falou aqui do valor das empresas, esse mercado global. Para os senhores terem uma ideia, 25%, esse é o último dado que eu vi, e deve já hoje ser 30%, da publicidade mundial. Sabe o que é isso? 30% da publicidade mundial é feita no Facebook, no Instagram, no Google. Quando você procura, aquele primeiro que vem é pago. Então, estamos falando de 30% da publicidade mundial inteira já estão na internet. Hoje, os cassinos, embora fechados, se bem que há muitos ilegais aí abertos funcionando no Brasil, mas é muito fácil você jogar pela internet. E até ninguém vai saber que você está jogando, né? Você pode ter uma VPN, você pode estar jogando por outro país e nem sabe onde você está jogando e vão te acreditar no teu cartão de crédito se você ganhar. O jogo online, tinha até jogador de futebol famoso, ou sócio, ou garoto propaganda. O maior cassino do mundo hoje é online, né? E essa é a realidade que a gente vive, né? Então, agora vamos começando a botar os pingos nos is. Quando você está falando de bens tradicionais, a coisa é muito simples. Seja a Amazon, aqui no Panamá eu tenho Do It Center, tem umas 5 lojas que eu ligo, me traz a geladeira ou traz até uma lata de tinta. Isso é comprar de forma eletrônica um bem que eu posso ir na loja. Não mudou nada, ele vai emitir a fatura, vai me trazer em casa. Olha, os boletos aéreos, aqui os mais velhos, lembra? A gente ia tirar um boleto numa loja, né? Você nem concebe hoje a gente pensar nisso, né? Os iTunes, Spotify, Netflix, a minha vida era colecionar meus discos. Eu agora não uso meus discos, porque ou eu vou no YouTube, que eu vejo o show, ou eu exponho a música para colocar no Spotify, Netflix. Isso eu estou falando é o nosso dia a dia, né? Armazenar arquivos, fotografias, os álbuns. Eu ainda sou do tempo que a gente levava o rolo de fita. Imagina vocês que, numas férias, a gente comprava um rolo de fita maior, de 36 fotos, que normalmente eram de 12 ou 24. Hoje a gente tira 100 fotos de manhã, né, num evento, né? A gente voltava das férias ansioso para revelar aquele rolo de fita, né? Então, o que eu queria falar? A gente tem uma coisa que é o business to business, né? Que a nota fiscal eletrônica do Brasil foi um fator muito grande, business to business, dessa modernização. Então, todas as plataformas estão conectadas. A parte de logística é bárbaro o que uma empresa pode usar de logística virtual. Hoje, qualquer dono de uma empresa, ele faz um download de um software, e tem vários bons no mercado, que ele agenda as visitas que vão chegar. Então, quando a visita chegou, já está identificada, já tem o crachá. Quem pagou esse software? Da onde ele comprou? Ele, às vezes, não sabe, né? Ele fez um pago no cartão de crédito dele e ele não sabe. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O meu cartão de crédito aqui do Panamá, quando eu pago a minha Netflix, me vem descontado em dólar, mas não é aqui na Netflix do Panamá que eu estou pagando. Eu podia estar usando o meu cartão brasileiro e pagando minha Netflix não sei aonde, num outro país, né? Quer dizer, então, os serviços de nuvens, essa conexão, isso está nos dificultando, como auditores fiscais, entender a cadeia de valor. Antes era fácil, né? Eu tenho a cadeia toda estruturada de produção de um auto. Agora, esse controle está sendo horizontalizado e perdendo, né? A forma de a gente visualizar como funciona. O telecomunicações, no passado, era muito fácil você visitar ali a Telebrás e a Embratel, você entendia
tudo como funcionava o sistema de telecomunicações. Hoje já não basta isso, né? Então é o business to business. Aí fomos para o business to consumer, que é aqui colocaram em Contra 24, que é uma loja de classificados famosa aqui na América Central. Mas existe um sem fim de softwares que você compra e anuncia teu carro, tua casa, o que for, cachorro, né? Aí o do Brasil, eu esqueci o nome agora. O Uber, né? Criando um mercado global com atores distintos e criando uma dificuldade imensa de ter um marco regulatório claro para esse cenário. Então, eu ainda saltei aqui o business to consumer, que é o tradicional, você comprar da Amazon o sapato, que eu mencionei, o da conexão e o consumidor a consumidor, que esse eu não li o título lá, perdão, que é você chamar um Uber, que às vezes pode ser o teu vizinho que vem te atender no Uber. Mora na mesma rua que você, ele ligou o Uber agora e vem te dar um serviço. E você aluga o apartamento, não sabe de quem, né? E você vai passar férias na casa de uma outra pessoa, né? Isso se transformou numa renda de pessoas. Muitas pessoas hoje, chega sábado e domingo, quem vive num centro histórico de uma cidade famosa por turísticos, a sábado e domingo ele aluga a casa e vai para a casa do amigo ou da mãe, porque ele tem um apartamento que tem... E como controlar? Isso virou renda, não é que está alugando pelo Airbnb o fim de semana, uma vez que ele saiu de férias vai alugar, não. Ele transformou no negócio. Então, isso é uma renda da pessoa. Eu mesmo tenho gente que vive em Copenhague, da minha família, que todos os sábados e domingos, já há 3 anos, tem a sua casa alugada para turistas em Copenhague e minha prima vai para a casa do noivo. Essa renda dela virou uma renda que deve ser tributável ou não? É diferente se você alugar a sua casa 3 dias ou porque você saiu de férias 10 dias e vai alugar. Outra coisa é quando você transformou numa renda, né? E você está parte de um esquema global com um agente dependente. Então, a internet das coisas, não vou repetir um pouco, quer dizer, a interconexão digital dos objetos, todo mundo usando as mesmas bases. Então, do jeito que na economia a gente fala, se tem um crowding out, aquela corrida para fora, você quebra um banco no meio da tarde, basta você soltar um boato que o banco vai quebrar, então eu resolvo tirar aviso para 3 anos. Tem o crowding in, né? Quer dizer, no Brasil, a gente usava todo mundo o Orkut. Não era usado mundialmente como no Brasil. Mas no Brasil você tinha que usar o Orkut, porque o seu amigo estava no Orkut. Então, por que você usa o Facebook? O meu Facebook, eu perdi o controle dele, eu não sei quem está lá, eu não conheço mais ninguém, eu tenho 600 amigos no Facebook, mas eu não posso sair, porque eu não tenho justificativa para não fazer parte dessa rede social mundial. Então, tem pessoas que querem ver notícia do Fiat. Então, nós somos massa disso. Aí, as pessoas, às vezes, ficam dizendo os Estados Unidos está de olho em ti. Não é de olho em você. Está de olho em todo mundo, e não é os Estados Unidos. Hoje, saiu um dia uma reportagem de umas meninas inglesas que foram detidas em Los Angeles, inglesa. Você não pode ter alguém que seja melhor recebido nos Estados Unidos que um inglês. Mas é porque elas, no Facebook delas, estavam colocando, vamos detonar em Los Angeles, vamos detonar na Califórnia. Então, detonar é uma bomba. Então, as big bases de dados vão rolando. Ela não está controlando, está controlando todos. Ó. Quando você compra uma passagem para ir para Miami, você caiu num sistema que vai te rolar em todas as redes sociais. Tem ideia do que é essa base de dados? É impensável a capacidade de processamento. E nós alimentamos, e cada dia vai ser mais. Então, é um outro mundo totalmente conectado. Hoje você chega em Congonhas e a sua cara, você vai separado se você é uma pessoa buscada, né? Então, eu vou pedir perdão, eu vou ter que me dirigir a uma outra área, porque senão vai cair minha bateria, e eu vou continuar falando dali da sala. Vou andar por um minuto. Eu estava aqui no meu escritório, mas aqui eu não tenho uma tabela do meu lado, né? Então,
A informação tecnológica, o Zé Roberto adiantou, quando veio o livro, a Revolução, Tributação 4.0, por que o livro tem perguntas? Porque nós não temos as respostas ainda. O que o Zé Roberto colocou muito bem, vai ser diferente, né? Vai ser diferente, a situação mudou completamente. Me salvei aqui, já estou conectado. Então, nós vamos viver nessa robótica, perda de trabalho, está muito ligado aos exemplos do Zé Roberto. Vai diminuir a arrecadação? Vai aumentar? Não sei. Que mecanismo nós vamos tributar? Vou provocar um pouquinho mais depois, né? Primeiro, que impostos? Os mesmos. Nós temos temos espaço para novos impostos imensos, especialmente impostos verdes. Agora, as bases tributárias continuam sendo renda, consumo, propriedade. Então, o principal nesse momento é ver como aplicar os impostos que a gente tem em operações que não estão gravadas, até para evitar porque o pior imposto que existe é o que eu pago e você não. Que eu não vou conseguir competir com você se você não cumpre com a mesma carga de pressão fiscal que eu cumpro, né? Aí vem as dificuldades, já estamos chegando um pouco no mundo real. Queria voltar um passo atrás. Quando eu compro da Amazon, a Amazon está no Brasil e me entregou. Ou é uma empresa, em alguns países ela manda de fora, ela não está presente, aí já é uma segunda categoria. Mas a coisa mais complexa nossa agora é quando você entra aqui e joga num cassino, você não sabe onde ele está. Ou quando você entra e faz um download de um software, você não sabe se você está fazendo o download, embora a empresa pode ser de qualquer país e pode estar operando de um outro terceiro país, né? Então, essa dificuldade de identificar o vendedor. E o vendedor, você não consegue. Em alguns casos, nem o consumidor. Eu posso estar no Brasil com uma VPN que me dá acesso a uma central de computador em um outro país, jogando em um quarto país e recebendo e pagando com criptomoeda. Como eu tributo essa operação de jogo? Não tributa. Hoje é impossível, porque eu vou estar usando uma criptomoeda, uma linha privada que não estou com minha IP da minha casa. É muito difícil você pensar em conseguir alcançar essa operação com uma tributação, né? Então, dificuldades de identificar o vendedor, o consumidor e o alcance das atividades, né? E ainda mais a troca de informações com o exterior, porque pode ser uma empresa que tenha sede em um país, mas pode estar operando num terceiro. E esse mesmo país sede com quem eu tenho um acordo de intercâmbio de informações, ele não tem as informações que eu necessito para o intercâmbio. Então, aí agora vem um grande ponto que eu acho que é muito importante para os países em desenvolvimento, que é o nexo tributário. E aqui, Zé Roberto, eu fico muito feliz, porque você sabe que o seu amigo Márcio é um dos vários que há mais de 20 anos eu venho me opondo ao conceito de estabelecimento permanente que domina nas discussões internacionais e no critério de tributação de renda dos serviços. Eu sempre defendi que a tributação do serviço não é uma exportação de um bem físico. Espero que todos possam entender. Quando você tem a exportação de um bem produzido no país A, que ele saiu de lá, ele sai sem os impostos ao consumo, entra no meu país, vou tributar no consumo e aquela empresa que tem um estabelecimento permanente aqui vai pagar imposto de renda. Então, você compra uma Mercedes da Alemanha, ela saiu, se foi fabricada lá, saiu sem impostos de consumo que são cobrados na Alemanha. Quando chegou no Brasil, inclui os impostos ao consumo naquele auto e o lucro da Mercedes do Brasil, porque é um estabelecimento permanente no Brasil, vai ser pago no Brasil.
Só que nas vendas de serviço, os países desenvolvidos se opõem a esse tratamento. E eles dizem, não, o serviço tem que ser tributado renda na residência e não na fonte. E eu tenho muito orgulho de, há 25 anos, dizer isso não é justo com os países pobres do mundo. Tem que ser tributado na fonte. E esse é o meu grande medo do Brasil, entrar num processo de entrar no CDE sem garantir a defesa da fonte. E eu fico com liberdade de falar porque eu tenho 25 anos de relações técnicas com o CDE, organização que eu respeito, valoro, uma casa de profissionais, de expertos, mas nem 100% do que está lá funciona bem para um país em desenvolvimento. E a primeira coisa que nós devemos lutar é o critério de fonte e residência. E agora, por quê? Porque eles dizem o seguinte, não, eu estou exportando uma assistência técnica. Vem alguém da assistência técnica como montar uma máquina aqui no Brasil. Essa assistência técnica tem que ser tributada na Alemanha, onde seja. E nós sempre dissemos não, porque a assistência técnica não se concretiza sem a parte que a recebe. Não existe casamento sem noivo e noivo. Então, precisa dos dois. Então, não é justo que a tributação de um serviço seja feita somente no estado de residência do provedor do serviço e nada no estado fonte pagador. Mas esse discurso a gente vem perdendo. Ninguém consegue elevar esse discurso ao grandes fórum. Agora, os países ricos estão vendo a coisa diferente. Ah, não, a tributação de renda no consumo digital tem que ser aqui no meu país de fonte. Porque é aqui que acontece o lucro. Estão dando razão ao nosso argumento histórico. Então, eu fico muito feliz de que o nexo tributário agora está deixando de ser a residência para o que é onde ocorre o consumo. Isso está sendo aceito pelos países ricos somente no serviço da economia digital. Mas eu fico muito feliz porque acho que vai ser inevitável que fique claro e que seja inquestionável aos grandes discussores de política tributária que essa questão do nexo deve ser aplicada a todo e qualquer serviço prestado ao exterior e não somente aos digitais. Esse é um ponto mais importante que eu tinha nesse momento a colocar. Isso muda o conceito de estabelecimento permanente, muda o conceito de pagamento, fonte e residência. E isso está sendo defendido e implementado pelos países em desenvolvimento, porque eles não estão preocupados em tributar agora só o IVA. Não, eles querem tributar e fazem muito bem. Eu aplaudo e defendo o Pilar 1 e Pilar 2. Estou disseminando o Pilar 1 e Pilar 2 e defendendo a proposta da OCDE, porque é muito boa tributar aonde ocorre o consumo, aonde ocorre, e um mínimo de tributação. Se o país lá não tributa, eu tributo aqui. Só que isso deveríamos, nós de países em desenvolvimento, pedir que seja todo e qualquer serviço, e não somente o digital. Bom, daí eu poderia vai um pouquinho a colocação dos Estados Unidos, que se retirou da discussão do Pilar 1 e Pilar 2, justamente porque é um pouco diferente do que eu falei, mas eles querem que a tributação não seja só na economia que venda produto digital, o chamado imposto Google, seja em qualquer negócio que tenha a vantagem dessa cadeia mundial de conexões. E não quero dizer quem está certo, quem está errado, só acho que uma opinião de um país que controla 35% da economia mundial, eu acho que ela tem que ser levada em consideração para definir o que seria o desejado por todos, que é uma harmonização de como vamos tributar a renda de forma que todos paguem e não a Google, a Amazon, pague menos do que as livrarias que a gente vê que estão fechando as portas aí no Brasil. Como eu vi ontem, 12 Saraivas já fecharam, possivelmente vão fechar as outras livrarias Saraiva todas, e as que estão na internet não. Então, voltando à questão da fonte e residência,
O princípio, bom, aí todo mundo sabe, a tributação indireta, a gente defende sempre o princípio no destino, evidentemente, onde ocorre o consumo, muito bem, e na tributação direta da renda, o princípio de residência que vigora renda e territorialidade. Tributar de toda a renda que você recebe como brasileiro, desde que você esteja domiciliado no Brasil, ou outros países que só tributam a renda ganha no território que você está. Agora, e a grande questão que é da fonte e residência, que eu acho que a tributação da economia digital finalmente vai levar que essa discussão seja ampliada a todos os serviços, não só os digitais, mas a todos aqueles que acabam sendo uma grande base erosion, uma grande erosão de base a economias mais debilitadas, nas quais pagam por serviços que recebem e a tributação, a renda vai toda ser tributada em países desenvolvidos. E isso, voltei a falar, porque é um tema que eu defendo há muitos anos, os que me conhecem sabem. Bom, quais são os problemas? A economia digital... Só um momento. Eliana, não posso, por favor. Desculpa, entrou um barulho aqui. As empresas, quando você perde o controle de todo o processo, é muito mais difícil você controlar a legalidade das operações, né? Então, o risco de reintegros, pedidos de crédito tributário, de devoluções, de operações que não são comprováveis, é muito grande, né? O uso da moeda cifrada, eu não sou contra uma criptomoeda, mas evidentemente que ela foi criada para ocultar negócios que não podiam ser transparentes. Agora já é tarde, agora o futuro é da moeda, mas os fiscos, e já tem fiscos que estão obrigando vários a que você declare o que você tem de criptomoeda, mas ainda assim a criptomoeda abre um espaço imenso para uma evasão tributária, porque você pode comprar e vender bens usando uma moeda que ninguém sabe que você é o dono. Estou terminando, Gonçalo. Eudaldo. A questão de agregação de valor eu já comentei, o conteúdo o marketing digital, 25%, 30% da publicidade hoje já é mundial, o aporte às experiências, como valorar, e estamos chegando aqui na fatura eletrônica que vocês conhecem. Eu tenho defendido a massificação absoluta da fatura eletrônica para que a fatura... Perdão, eu estou falando fatura eletrônica porque a apresentação está em espanhol. A nota fiscal eletrônica, que em espanhol, fatura e nota são sinônimos. A nota fiscal eletrônica massificada vai nos permitir que a gente elimine a declaração do IVA e fazer como o primeiro país do mundo está fazendo, é o Chile, que a mais de 95% dos contribuintes ele já envia a declaração do IVA e quase que 100% aceita. O segundo país é o Equador e o terceiro país que poderia fazer isso hoje, porque tem a massificação da nota fiscal em todas as operações e todos os tipos de negócio, é o México. Não pode fazer, Zé Roberto. Sabe por que não pode? Porque usa um IVA base caixa. É impossível. Então, eu tenho medo, Zé, nessa discussão aí do IBS quererem montar um IVA base caixa. É para perder o controle do IVA, porque nós vamos ter que controlar a tesouraria operação por operação, entregar o controle do novo imposto se nós deixarmos de ser o crédito com base em fatura e sim com base no caixa. As declarações pré-feitas, ela é o melhor exemplo de tudo que nós estamos buscando nas administrações tributárias. Aos mais jovens, o fisco, o que ele fazia é fazer você apresentar a tua autodeclaração. E depois a gente corria atrás para ver onde você errou, por inocência ou desconhecimento ou por dolo. Esse tempo acabou. Não tem sentido hoje um fisco pedir que você prepare a declaração quando o fisco tem informação de você, todas, inclusive as do exterior. Isso, as declarações pré-feitas, rascunhos,
vão se massificar e vai ser a grande mudança das administrações tributárias. E aí passa o IVA. E eu comentei no último evento com o Eudaldo que eu acho, Eudaldo, que nós temos a faca e o queijo para calcular o IVA no destino. Vai ser pelo consumo explícito nas faturas eletrônicas. Os municípios vão receber o seu próximo IVA quando aprovam a reforma tributária. Pode ter um período de transição, mas deve ser, se é no destino, conforme o nível do consumo ocorra. E nós temos como medir o consumo calculando pela fatura eletrônica. Poderia me estender sobre isso, mas o tempo não me permite. Os recursos humanos. Nós estamos precisando de uma mudança de gestão. Tivemos que fazer da noite para o dia. Quer dizer, o que estava planejado e nós levaríamos 4, 5 anos para alcançar o que alcançamos em 90 dias. Né? Aumentar o teletrabalho, aumentar o serviço à distância, melhorar a qualidade da atenção ao contribuinte sem a presença física. Né? Claro, mineria de dados. Hoje, sistemas de gestão de risco são fundamentais e para a economia digital, mais importante ainda. Aqui eu não vou falar do programa BEPS, já comentei, mas o programa BEPS tem um programa específico para a economia digital, o Pilar 1 e o Pilar 2, e deixaria as minhas conclusões, Eudaldo, para um trabalho que o CIAT está fazendo, que é numa reunião que tivemos em Washington, com o Banco Mundial, o BID, a Noruega, a OCDE e alguns países, sobre a tributação da economia digital, foi dividida ao CDE e com todas essas organizações, inclusive o CIAT, está preparando o que chama-se uma ferramenta, um toolkit de marco legal, como tributar a economia digital. Mas nós, do CIAT, assumimos um desafio imenso, meu estimado Eudaldo, e até dezembro nós vamos estar oferecendo aos países do CIAT e a qualquer país do mundo, porque estamos fazendo com os fundos da Noruega, um software muito simples para a tributação da economia digital. Porque eu acho que eu pulei, mas o mais difícil é tributar aquele que oferece o serviço digital e não está no Brasil. Ele não é o residente. Então, você entra no sítio web dele, eu comentei, do Cassino e dos outros. Como fazer isso? Como que alguém que te vende um software pague? A ideia é ter um sistema que, em bases voluntárias, quem queira vender no Brasil... Imagina que um brasileiro tem um software e quer vender em todos os países da América Latina, para que as pessoas façam um download. Ele entra em cada administração tributária e faz um registro voluntário de contribuinte, ele recebe um número de contribuinte e ele vai fazer uma declaração voluntária reportando todas as vendas que ele fez e vai pagar o imposto voluntariamente a cada país. O sistema que estamos construindo é totalmente parametrizado, então cada país vai incluir as suas alíquotas e cada empresa ele poderá ser usado de forma massiva. Digo isso porque, para o Brasil, é muito fácil criar um sistema de... Você, para liberar um colipostor, a encomenda que chega no correio, vai lá, não, você tem que pagar o imposto, você vai, paga um DARFzinho e recebe, e você fazer um sistema de tributação. Mas, para a maioria dos países, isso é um desafio que nós estamos assumindo. E, claro, sempre contando com um pagamento voluntário dos bons contribuintes. A forma alterna que temos aos maus contribuintes, aquele que não se queira registrar, é tributar as operações da economia digital pelo pago dos cartões de crédito ao exterior. Então, é transformar as agências de cartão de crédito em agentes de retenção de todas as operações de aquisição de produtos do exterior, que seria uma parte retida como imposto de renda e outra parte como IVA no país fonte pagador. A Colômbia já está atuando assim, a Argentina já está atuando assim. O nosso sistema, a gente quer criar essa possibilidade, mas a gente entende que a gente deve oferecer um sistema que busque o bom contribuinte, aquele que quer vender e cumprir com suas obrigações tributárias. Não sei se eu me passei do tempo, mas agradeço a atenção de todos
E abrimos, então, agora para a sequência do evento. Muito obrigado, Eudaldo. Muito obrigado, secretário Márcio Verde, nosso mestre. Com esse agradecimento, eu vou aproveitar que o professor Zé Roberto ainda está em sala. Eu gostaria de, inicialmente, saudar aos nossos amigos que estão aí, alguns deles conheço pessoalmente, como a nossa funcionária da Embaixada da Espanha no Brasil, a nossa amiga Antoinette, o Luiz Dias, lá da Cefaz Alagoas, junto com a Renata, o Saran, que é o Eduardo Saran, a Lana, lá do Amapá, juntamente com a Jacileide, e o nosso amigo Mauro Bogea, de muitos anos juntos. Tem uma pergunta aqui do George. Primeiro, ele agradece muito a participação brilhante, tanto do Márcio como do Zé Roberto, e ele faz a seguinte pergunta: como resolver a questão da territorialidade nesta economia digital? E eu gostaria que os dois, a partir do nosso José Roberto Afonso, comentasse isso. E aí, José Roberto, eu acrescentaria uma outra pergunta, que nós estamos agora numa dificuldade de como estabelecer. Isso foi discutido há 2 anos, Márcio, lá em Lisboa, no evento do CIAT, e alguns países começaram a normatizar como essas empresas intermediárias de negócios, não é só a Uber, Airbnb, mas temos já uma série agora na parte de comércio eletrônico. Funcionam como shopping centers eletrônicos, né? Chamado marketplace. Então, são shopping centers eletrônicos, virtuais. E nós, no Brasil, vamos ter que normatizar isso também e exercer um controle, receber as informações do que está sendo vendido por essas empresas. E temos essa carência de informação, está sendo uma discussão no CONFAZ. Eu gostaria que nossos 2 palestrantes falassem um pouco sobre a experiência que tem nesta área. Por favor. Então, primeiro, cumprimentar o Jorge, né, um grande companheiro aí de longas lutas, e todos os demais colegas aqui que estão participando, né, no evento. Eu confesso que não tenho muita experiência, Márcio certamente poderá ajudar mais a vocês, mas certamente, quer dizer, certamente não, possivelmente essa discussão você não vai conseguir, ao meu ver, escapar de, pelo menos, de 2 princípios. A questão da cooperação é urgente, é inevitável. Aliás, isso tem muito a ver com essa crise que a gente está hoje, né? A crise da saúde é muito resultado, ao meu ver, de falta de cooperação internacional, né? De ciência e de cooperação. Por mais que se diga que se está cooperando, na verdade a gente vê até o que está acontecendo quando toda a guerra que a gente teve de respirador, toda a guerra que vai ser na hora que se tiver essa vacina. Nós temos que encontrar caminhos que despolitize e procure mostrar para todos os governos e para todos os fiscos que, por exemplo, nós precisamos ter um cadastro único internacional de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Não é um sonho, nós vamos caminhar para isso. E eu acho, inclusive, que o trabalho que o Márcio faz, que acho que muita gente no Brasil não tem ideia, né, do trabalho de contato, de aproximação, porque como este colegiado da América Latina, que é o CIAT, existe também o colegiado europeu, o colegiado asiático, africano. Eu acho que esse é o caminho. Os organismos internacionais, eu acho que já estão vindo para essa discussão, tem um papel-chave, FMI, Banco Mundial, para exercerem também, né, e a OCDE. Quer dizer, todos os organismos, acho que a gente tem que se juntar para você ter cadastro único e ter administrações que se falem. É óbvio que a gente tem paraísos, né, fiscais, talvez você não consiga ter 100%, né, dos países, mas eu fico vendo assim, todo mundo diz que tem mais países na FIFA do que na ONU. Por que a gente não vai conseguir fazer isso também no fisco, na hora que se mostrar para todo mundo que isso é bom, que isso é o mínimo? Então, eu acho que essa questão da administração fazendária é chave,
E a outra, como o Márcio já colocou antes, acho que a gente tem que dosar os instrumentos. Infelizmente, a gente não, por incrível que pareça, né, quer dizer, a gente no Brasil defendendo você trocar tudo, né, da origem, no caso do semestre, para tudo para o destino. E acho que essa é até uma discussão que a própria guerra fiscal, e o Daldo aí conhece da guerra fiscal e do ICMS, já tem um tempo que é um consenso que precisa deixar uma parte da cobrança na origem, quer dizer, ou seja, a gente tem que transformar esse fisco em algo bom para os dois lados, para quem cobra, para a origem e para o destino, para quem cobra, para quem recebe. Eu acho que a gente não vai escapar um pouco disso. Por último, um comentário rápido. Essa discussão me lembra muito. Eu estava lendo outro dia um livro sobre a história do pensamento econômico, que, aliás, é algo que, infelizmente, se valoriza pouco, né, nas faculdades de economia. E algo que, aliás, eu não sabia. E descobri lá que havia toda uma discussão no Congresso norte-americano, isso era dos anos 40, saindo ali aparentemente da Segunda Guerra Mundial, de como cobrar o imposto de renda das pessoas físicas que recebiam seus salários e depois sumiam. E um assessor, né, do Fed teve lá a ideia brilhante, digamos assim, né, falar, não, vamos então cobrar na fonte. O empregador, quando paga o salário, cobra na fonte. E o que eu não sabia, pelo menos é o que está dito lá no livro, que quem teve essa ideia foi Milton Friedman, que bolou o imposto de renda na fonte. O campeão do liberalismo. Ele falou assim, sou liberal, mas ele era funcionário, né, do Departamento do Tesouro e preocupado lá em ter maior eficiência e desenvolveu essa ideia. Aliás, momentos como esse de crise, como o que a gente está vivendo, são momentos muito oportunos para se encontrar, né, saídas. E eu acho que, eu sei que eu estou sonhando alto, e, obviamente, antes a gente ter um cadastro único internacional, a gente precisa ter um cadastro único nacional no Brasil. Já está passando a hora de se fazer isso. Eu sei que, se dependesse do Eudaldo e do time dele, a gente já vai resolvido. Não faltam recursos financeiros, não faltam recursos tecnológicos. Né? Na minha opinião, falta decisão política. Meu amigo Márcio Verde, muito obrigado, Zé Roberto Afonso. Eu queria complementar uma parte que o Zé Roberto colocou. Nós tivemos um avanço nos últimos 10 anos, liderados pela OCDE, que fez um trabalho maravilhoso, merece todo o nosso aplauso e reconhecimento, de promover a transparência internacional. O Global Forum de Intercâmbio de Informação e Transparência, talvez há 5 anos atrás, se a gente perguntar, muitas autoridades, pessoas, não sabiam o que era. Em 10 anos, ele conseguiu, e acho que isso ficou marcado na história exitosa da OCDE, de promover a transparência a nível mundial. Quer dizer, hoje você sabe que os dados não têm mais pátria, os dados bancários das pessoas, né? Então, o Brasil, já nessa primeira fase, está recebendo dados de 90 países, mandando de forma automática. Nós demos um salto porque, antigamente, eu me lembro quando estava na Receita Federal, que poucos auditores da Receita sabiam que tinha uma área que fazia o intercâmbio de informações por solicitação, com base no artigo 26 do modelo de acordos para evitar a dupla tributação do OCDE. Esse modelo permitia a troca de informações entre os países que eram signatários. Agora acabou isso. Todos somos signatários de um grande acordo mundial de troca de informações. Então, nós conseguimos, com o esforço dos países, que todos se engajaram, promover uma transparência internacional fabulosa.
Igualmente, e uma outra conquista que merece todo o nosso apoio, o CIAT vem apoiando desde o primeiro dia. Na verdade, o CIAT foi a primeira organização a fazer uma reunião regional para lançar o programa BEPS na América Latina, o fizemos em Colômbia. O programa BEPS foi um grande avanço. Eu fico sempre dos dois lados. Divulguei e promovi o programa BEPS e o Global Forum em todos os países, as 15 ações. Ao mesmo tempo, quando eu estava nos grandes fóruns, eu dizia, nós que vivemos em países subdesenvolvidos, o programa BEPS é um grande, mais que um desafio, que ele é um desafio, mas ele é uma oportunidade. Por que um desafio? Porque tem um marco legal que a gente não tem. Mas é uma oportunidade a gente convencer as nossas autoridades da transparência fiscal, do acesso a informações e da toma de medidas que fortaleçam a capacidade dos fiscos. Então, foi um grande programa. Eu sempre dizia nos fóruns que o nosso programa BEPS ele era exponencial, porque o programa BEPS ele estava vinculado muito à erosão das bases com o profit shifting, o envio de lucros para os paraísos. E o nosso base erosion também tem o envio para o exterior, mas nós temos ainda e convivemos com uma perda de erosão de bases internas, que não é a realidade da Noruega, da Alemanha, da França. Eles também têm evasão, mas não nos níveis que a gente tem. Então, essa parte o Zé Roberto foi preciso de colocar, é a cooperação, doutor Jorge. Agora, a territorialidade, na verdade, o que tornou mais complexa a nossa vida foi a tributação em base global. Porque se todos nós tivéssemos ainda na territorialidade, não existiria jamais a dupla tributação. Não seriam necessários acordos para evitar a dupla tributação. Nós tivemos que ir à globalização, à base global, primeiro, por quê? Por os maus contribuintes, porque eles fugiram das nossas bases e não foram para um outro país onde ele tinha que pagar. Quer dizer, o cidadão não saiu do Brasil, que ele pagaria, e foi para a Espanha, onde ele pagaria. Não, ele levou o dinheiro dele para um paraíso fiscal. Então, nós precisamos criar as bases globais para tentar pegar a renda mundial. E, claro, aí criou o problema da dupla tributação, que, de alguma certa forma, se resolveu pela aceitação dos créditos, mas segue sendo um problema difícil. A globalização, as rendas globais, eu acho que veio para ficar, né? Como combater e como definir quem é o território da base? Eu acho que a única forma que nós temos é contar com a boa-fé, né? Nós temos que contar com os bons contribuintes. A gente tem que confiar que a maioria dos contribuintes são bons contribuintes. Quer dizer, eu confio que a pessoa que tem um produto, desenvolveu um software e quer vendê-lo na Índia, na Malásia, na Bolívia, ele não quer burlar o fisco. Então, por isso que a gente deve oferecer um sistema que ele entre na administração tributária da Malásia e ele não precisa saber a língua local, ele entra lá em inglês, diz, você quer vender aqui? Registre-se voluntariamente. Ele faz um cadastro pequeno, tem um número, ele declara o que ele vender na Bolívia, e cada país ele faz sua autodeclaração e o seu pagamento. Esse é o espírito do sistema que o CIAT vai desenvolver e entregar aos países, considerando um sistema que funcione ao bom contribuinte, que é a grande maioria. E também não me refiro só ao grande contribuinte que vende o serviço. Quem compra, porque igual se eu tenho uma empresa e paguei por um serviço que foi feito de uma empresa que eu não sei bem onde está, eu quero receber um crédito, se tiver, eu não sei se ali tem imposto ou não, e eu quero declarar aquilo como um custo, porque se eu pagar por baixo dos panos aquele sistema que me fizeram, eu não posso declarar aquele custo de modo que eu vou ter mais lucro e vou pagar mais imposto de renda. Quer dizer, se eu paguei uma consultoria de um esperto que está aonde ele esteja, e eu paguei $1 milhão por aquela assessoria, eu quero declarar aquele pagamento de $1 milhão. Então, eu acho que os dois lados, e aí buscar gerenciar com fontes de informação como cartões de crédito aquele que é o mal pagador. Agora, volto a colocar, e os informáticos podem me corrigir,
Mas eu entendo que ainda é possível não pagar nada se for duas pessoas interessadas em evadir, ou três, ou um grupo, porque com a criptomoeda, eu posso aqui estar no Panamá e eu poderia estar conectado com os senhores agora usando uma VPN que tivesse em um terceiro país. Então, vocês não vão saber que eu estou falando do Panamá. Então, eu posso estar no Brasil, entrar num cassino online, que eu não sei onde está, jogar desde o Brasil, e eu poderia, se eu apostar usando criptomoeda e ganhar com criptomoeda, não tem como, pelo menos hoje em dia, não tem como o fisco ainda me detectar. Não sei se temos outras perguntas. Eu agradeço tanto a Márcio como também ao professor Zé Roberto Afonso, e passo aqui para outra pergunta. Antes dessa pergunta, eu coloco já uma. Gostaria que nossos dois professores falassem um pouco sobre a oportunidade, neste momento de crise, para uma reforma tributária no Brasil, principalmente pensando nesse novo cenário de tributação da economia digital. A outra, e aí eu aproveitaria para lembrar, professor Zé Roberto Afonso, que há 23 anos atrás, nós discutimos aqui na Bahia, com a sua presença, junto com o nosso, hoje já falecido, Rodolfo Torinho, o Albérico, Luciano Souza, a gente já discutia a PEC 175 de Pedro Parente, já se falava em reforma e a gente não chegou a nada. São 20 e tantos anos que nós discutimos reforma tributária. Mas vamos lá. Eu gostaria também de levar a pergunta. Primeiro, um parabéns aqui da excelente explanação esclarecedora e também catalisadora do Adriano Seixas, e uma pergunta do nosso colega Eduardo Saran sobre sugestões para a tributação desse novo nicho aí de negócios, que é Netflix, Spotify, dentre outros. Ok? Mas que pena, só, né? Se você me permitisse colocar bem rápido, porque eu vou, agora eu estou no meu limite mesmo. Peço desculpa, pode ser? Por favor. Por favor. Não, eu acho o seguinte: discutir reforma tributária é sempre um bom momento, e, de novo, mas olhando para o futuro e pensando, né, em longo prazo, pensando em estrutura, e não apenas para a questão emergencial que está se vivendo no Brasil. O sistema tributário do Brasil é um dos piores do mundo, então você também não tem muito risco de perder na hora que mudar. Eu tenho fé que acho que se faça mudança. O que eu acho muito relevante, tem alguns fatos novos que vêm dessa crise e que acho que vão merecer atenção especial. E o mais importante deles é a questão federativa. Ainda que seja muito a partir da saúde, né, eu acho que eu nunca vi, né, o Eudaldo já entregou o tempo que a gente tem de estrada, né, aqui, certamente é o dobro, né, desde antes da Assembleia Constituinte, acho que eu nunca vi estados e prefeituras tão juntos quanto agora. Eu acho que a crise ajuda nisso, né? Seja a crise de saúde, e dando respostas com ciência, com técnica, com racionalidade, como nunca se fez. A Federação Brasileira foi montada de cima para baixo. Aliás, acho que deve ser o caso único do mundo em que o rei anterior, né, o mandatário do governo anterior declara a independência e ele vira o novo mandatário do novo país. Você fez não é como no Estados Unidos, como diz o nome, né, que os estados se uniram e criaram uma nação. No caso brasileiro, unidos foram os estados, à força, inclusive, muita morte, muita guerra há um século e meio, 2 séculos atrás. E agora eu estou vendo uma coisa que eu acho inédita, de baixo para cima, né? Os governadores criaram o Fórum dos Governadores e tendo conversas independente de região, independente de partido, independente de ideologia.
Então, é esse espírito que combina a cooperação que a gente estava falando antes com, sobretudo, o profissionalismo, eu acho que vai ser desse... Espero que se crie um novo normal nas questões federativas no Brasil e, se for, isso vai ser decisivo para a discussão de reforma tributária, quanto toda a discussão, né, dos últimos tributos. Por último, queria fazer um registro aqui, por exemplo, mesmo em relação à crise, é só ver a produção dos boletins de arrecadação dos estados, que o Daldo tem. Alguns eu recebo direto de colegas e outros o Daldo tem me passado. Márcio, se você me permite, e também nosso amigo Tostes, não dá para comparar o que os estados estão produzindo com o que a Receita Federal está produzindo, seja no volume de informação, seja na qualidade. E eu quero crer o seguinte, a Receita Federal tem competência para fazer mais do que o que está publicando, tem gente capacitada e tem recursos tecnológicos para ter produtos. Hoje está no jornal que o Banco Central, né, passou a ter criou indicadores mais update da crise e está olhando as notas fiscais lá que estão sendo rodadas no Rio Grande do Sul e rodadas em São Paulo. As de São Paulo, eu confesso que eu nunca vi nenhum boletim. Fico feliz de descobrir a partir do que disse o Banco Central que existem. Esta é essa mudança política, mas este é um novo norte, né? De você ser transparente, de você ser aberto. E, por último, eu tenho enfatizado em vários encontros, aliás, esses dias mesmo eu estava, agora, 2, 3 dias atrás, inclusive conversando com a Tereza Terminancian, e estava mostrando um site para ela, que o Daldo me passou, e eu não sei se todos os colegas aqui conhecem, que dizia, você dizia a cidade na qual você estava e o site te informava qual era a hora mais segura para você ir na farmácia ou ir no supermercado. E o site era alimentado pelas notas fiscais eletrônicas, porque com as faturas eletrônicas, a nota fiscal, você sabe qual é o movimento. Quer dizer, e isso não só né, um profissionalismo, uma ajuda social que mais se precisa, né? Mas mostra o grau de avanço de quanto que a gente pode produzir com os dados fazendários sem quebrar sigilo fiscal nenhum, algo muito útil. E eu provoquei isso, aliás, eu conversei com a Tereza, com vários outros colegas, e provocando assim, eu quero ver quem é que acerta qual foi a Secretaria de Fazenda que fez, pelo menos o serviço que o Daldo me passou. E espero, como aconteceu nos boletins, que outros sigam. Mas Roraima, Rondônia. Né? O pessoal fica assim, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu falei assim, não, Rondônia. Quer dizer, mostra que você, com poucos recursos, você consegue fazer algo muito útil. Então, eu queria encerrar aqui assim, dizendo que, mais do que nunca, tem que estar juntos, e não é junto no sentido de estar junto para brigar com este ou com aquele governo, é para a gente produzir. Nós temos que pensar no Brasil, e todos somos, né, brasileiros, encontrar soluções que mostrem um equilíbrio. E eu acho que o debate sobre reforma tributária, depois da Covid, vai ser outro totalmente diferente do que era antes, né? E os estados, eu acho que vão se colocar num novo patamar dessa discussão, e espero que, da mesma forma que boletins, o primeiro boletim que eu vi foi, né, do meu amigo Marco Aurélio, lá do Rio Grande do Sul, depois Jorge Suman, da Alagoas, de Goiás, quer dizer, e a impressão até que me dá a guerra fiscal saudável agora, que é cada um colocando mais informações do boletim para ver quem produz, quem agrega mais informações. Como eu acho que essa experiência de Rondônia, olha, a gente tinha que rodar para o resto do país. E não só para este momento da Covid, em várias outras serviços públicos, a área fazendária pode dar resposta, não só, né, de fazer seu papel, que é administrar impostos, como ajudar a melhorar a vida dos cidadãos. Nós vamos precisar fazer uma digitalização radical do serviço público no mundo,
dos governos do mundo e do governo brasileiro para lidar com esse pós-crise. Fica todo mundo falando reforma disso, reforma daquilo. Não, é sentar, é no dia a dia, produzindo, é trabalhando. Não é, acho que tem muito mais de gestão do que de discurso. E o Brasil foi pioneiro no imposto de renda digital, que o Márcio conhece, pioneiro em usar código de barra, pioneiro em fatura eletrônica daqui para o mundo. E eu, com todo respeito, vocês me permitem a provocação, deste lado a gente ficou um pouco para trás. E temos condições de voltar a tomar a dianteira, e agora não é só no sentido tecnológico, é de usar a tecnologia para produzir, dar respostas do caso mais imediato, como o Rondônia fez, né? Esse caso de saúde, para tudo mais da dívida pública. A administração pública tem, e aí eu quero, desculpa, eu estou me estendendo aqui demais, tem o petróleo do futuro. O petróleo do futuro chama-se dados. Ninguém tem mais dados em nenhum país do mundo do que a administração fazendária. Não é dado para vender, CD lá na 23 de março, hoje em dia acabou, não tem nem mais CD. Como o Márcio colocou, o quanto vale o Facebook, vale tudo mais, é graças a dados. A administração fazendária tem dados que vão ser decisivos para a gente encontrar resposta para a crise de saúde, para a crise econômica e para a gente reconstruir a sociedade. E eu acho que vocês, as fazendas estaduais, vão sair, as fazendas e os governos estaduais vão sair dessa crise num novo patamar, numa nova atitude. Acho que não se pode deixar perder este embalo, como é que se diz, para a gente produzir. E aí sim é a grande reforma, que não é só a reforma tributária, é a reforma da economia e da nossa sociedade. Peço aí desculpas, Márcio, de não poder continuar. O Daldo e os demais colegas, que de fato eu já fui aqui além do que podia, mas eu não tenho dúvida que a gente vai estar junto em novos eventos. Tá? Um grande abraço a todos. Grande abraço, meu prezado amigo. Um agradecimento ao professor Zé Roberto Afonso pela brilhante participação, e entendemos que estendeu o horário até o máximo que pôde. Então, nosso agradecimento registrado, companheiro de muitos anos de trabalho juntos, e, na medida do possível, vamos continuar alimentando das informações das coisas da fazenda do Brasil. E o Estado de Rondônia construiu essa solução em 3 dias. Mas por que em 3 dias? Porque a base foi feita. Nós implantamos a fatura eletrônica do Iapoque ao Chuí. Então, todos os estados, ou ele tem solução própria, ou ele utiliza o nosso autorizador no Rio Grande do Sul, mas todos têm acesso à mesma informação, seus contribuintes têm a mesma condição de emitir documentos fiscais. Esse foi um grande acordo, que foi fechado entre os estados, que é um fruto da cooperação fiscal. Abraço, gente. Obrigado, hein? Um abraço, Zé Roberto. Palavra ao professor Márcio Vede. Desculpe. Meu querido amigo Eudaldo, sobre a reforma tributária, eu tive a honra de participar aquele dia no evento do ENCAT, com o deputado Raul, com o professor Eurico, com o nosso secretário Tostes, fiz meus comentários. Eu sempre defendo muito de que a reforma tributária é um processo. O Zé Roberto falou um pouco da história. O secretário do Tesouro americano, Mr. White, muitos anos atrás, quando enviou uma proposta de reforma tributária ao Congresso americano, ele escreveu no início da reforma, ele dizia que os códigos tributários deveriam ser escritos a lápis. A sabedoria dele, quer dizer, usando uma metáfora de que porque têm que estar permanentemente sendo atualizados. Então, eu me preocupo um pouco, e eu fui muito honesto aquele dia de comentar que eu não me sentiria confortável, como brasileiro, de votar qualquer proposta de reforma. E essa semana, ontem, eu fui convidado pelos colegas do Simplifica Já para falar com eles sobre os municípios. E semana que vem vou estar com os colegas da Unafisco.
E quando eles me tocam nesse tema, eu coloco sempre que eu acho que nós temos um grande problema para considerar, que é o impacto da reforma. Eu fico um pouco assustado, Eudaldo, de ter uma reforma que está já em nível quase de votação e não se consegue encontrar um estudo que diga qual é a alíquota do novo IBS. O pior é que era melhor que negasse. A resposta é inaceitável. De que não importa a alíquota porque está trocando 6 por meia dúzia. Essa resposta é até irrespeituosa, agressiva e não deve ser aceita pelos brasileiros, porque é abusar da nossa ignorância pensar que trocar 6 por meia dúzia é igual. Uma reforma que junta o IVA, o ISS, o PIS e a COFINS em um único imposto vai ter impactos relativos imensos nos contribuintes. Então, eu não consigo acreditar que um cálculo tão fácil de fazer, que uma equipe de economistas, 6, 10 economistas dedicados fariam em um período de um mês, com as pesquisas as PNADs, você trabalhar os consumos, primeiro decil de renda, segundo decil, terceiro decil, você trabalhar todos os decis de renda, pelo menos 10 decis, e ver o padrão de consumo estimado daquele decil, o estudo até tem pronto, mais ou menos, no IBGE. Você calcular quanto que paga cada um desses decis de PIS e COFINS, quanto paga cada um de ICMS, quanto paga cada um da sua renda na tributação hoje e quanto pagará com o novo imposto, com a alíquota que fosse suficiente. Quer dizer, como nós podemos votar? Se o nosso maior problema é a desigualdade social, nós vamos votar um imposto novo sem saber quem paga e quem perde e quem ganha. Eu me preocupo muito sobre isso. Eu não votaria, porque eu não gostaria de ser parte. E me parece que pode ser que isso esteja calculado e saibam que o impacto favorece A e B e não querem mostrar, porque é difícil entender que o estudo não exista. E o fato de você fazer a implementação no imposto em 10 anos, 15 anos, ele é mais grave ainda, porque você só vai se dar conta dos perdedores quando já for tarde. Então, um país que tem tanta miséria, tanta desigualdade, então, essa é a minha grande preocupação sobre a reforma. Eu apoio toda a reforma. Pode-se criar um único IVA, ou criar um IVA federal e uma parte estadual e municipal, ou manter só o governo federal, PIS, COFINS, eliminar o IPI com um tributo federal e criar um IVA estadual. Eu acho que todas são viáveis, desde que tenha a sustentação política dos governantes e do povo. Mas, nesse aspecto, a gente tem que saber quem ganha e quem perde. Acho que esse é o tema que mais me preocupa, o impacto de qualquer proposta. E concluo dizendo, se vai haver essa mobilização, ela não pode ser só no entusiasmo. Eu tenho um carinho e admiração profunda do deputado Raul. Ele é um lutador dos fiscos, é um incentivador, está sempre com a nossa bandeira. Mas eu tenho perguntado a ele, deputado, quem ganha, quem perde? E ele tem que cobrar, ele deveria liderar essa cobrança que os técnicos apresentam. Assim como o Instituto de Cidadania Fiscal, olha o nome, Cidadania Fiscal, não poderia negar, se furtar a não apresentar quem ganha e quem perde por categoria de renda. Sendo isso, qualquer reforma eu acho que pode ser boa. Agora, feita assim como um discurso político, pode que nos leve a uma situação pior. E me preocupo muito quando eu escuto falar de tributação de renda. O Zé Roberto nos deu uma aula aí que veio. Renda hoje só paga meia dúzia de brasileiros assalariados do setor público e agora todo mundo foi para presumido, todo mundo é empresa no Brasil. Ou MEI, ou está no Simples e recebe um prolabore que não é tributável, um dividendo que não é tributável. Então, quando discutir imposto de renda, eu acho que é hora de discutir a tributação das rendas de capitais, das rendas passivas. E é tão fácil trazer justiça fiscal da renda de capital.
basta uma linha, duas linhas que digam todos os pagamentos antecipados serão levados à tabela progressiva e não mais definitivamente na fonte. Com isso, nós estaríamos implementando a justiça fiscal e quem ganha, quem vive de juros de bolsa, ganhos de bolsa, juros bancários, iria estar submetido à mesma tabela progressiva que um assalariado. E teríamos justiça fiscal. E, com isso, os detentores da maior parcela de renda no Brasil, eles deveriam ser o primeiro a apoiar, porque poderia eliminar a discussão de um imposto sobre grandes fortunas ou um imposto confiscatório sobre bens e heranças. Basta levar todas as rendas para a declaração de ajuste. Esse é o meu ponto. Eu vi uma colocação do meu querido amigo o José Eduardo Saran, lá de Cefaz. Zé, desculpa a minha ignorância, eu não sei, eu até pensei que Netflix e Spotify já estavam sendo tributados aí. Eu acho que eles têm que, obrigatoriamente, registrar-se como um estabelecimento brasileiro e declarar todo o movimento que eles recebam. Ainda que, quando alguém no Brasil pague Netflix, se está pagando no cartão para o exterior, pode até ser outro problema, desde que eles declarem no Brasil quanto foi pago pelos brasileiros para eles por ser sócio do Netflix. E, com isso, eles vão declarar renda e custo. Eles precisam. A legislação estadual e federal deve obrigar eles, para fazer negócio no Brasil, a que estejam registrado com seu CNPJ e seu número de inscrição estadual e municipal. Esse é o ponto de vista que eu vejo assim macro, Zé Eduardo. Desculpa, você é um doutor no tema, eu não sei o detalhe da nossa legislação, pode que o que eu esteja falando já esteja vencido. Márcio, suas palavras finais, por favor. Agradecer. Eu queria felicitar, eu sei que essa sexta-feira do Saber parece uma iniciativa de Alagoas. O nosso dinâmico, tão atuante secretário Jorge, que nos dá a alegria de ver o seu impulso num pequeno, grande estado brasileiro, fazendo chegar Alagoas ao conhecimento de todos por sua boa gestão das receitas públicas, e não digo para agradar, digo por admiração. Eu tenho acompanhado, busco acompanhar as finanças. Viu o Zé Roberto falando, não foi São Paulo nem Santa Catarina, foi Roraima, não, que fez esse... Rondônia, que fez esse informe. Então, eu aplaudo essa iniciativa e estaremos sempre disponíveis, o CIAT, a qualquer momento, a outros colegas do CIAT. Eles falariam em espanhol, com exceção do Raul, que fala bem o português, mas para mim foi uma honra participar e me senti muito feliz e agradeço a oportunidade. E a ti um grande abraço, querido amigo. Muito obrigado, meu amigo, irmão Márcio Ferreira Verde. Registramos aqui os agradecimentos a todos os participantes por parte da Secretaria da Fazenda do Alagoas, também pelo Instituto de Direito Público. Foi uma grande oportunidade, tanto da Sexta do Saber, né, como desse momento de troca de conhecimento. Registro aí o agradecimento à Renata, que é uma das organizadoras lá pela Secretaria da Fazenda de Alagoas, secretário George Santoro, e também nossos agradecimentos a Renato, que está cuidando aí para que tudo funcione bem nos sistemas, e a Régia, que é da organização de eventos. Muito obrigado, um grande abraço e um bom final de semana para todos. Muito obrigado. Até lá.